Boa noite. Seguindo com o nosso ciclo de entrevistas com os candidatos, hoje com o candidato Eduardo Leite. O sistema vai ser muito parecido, não sei quem estava aqui da outra vez, mas com perguntas, né? O candidato vai ter um tempo para responder e são 13 ou 14 perguntas que vão ser feitas com um intervalo de 7 minutos, mais ou menos, para cada resposta, né? Eu queria citar primeiro a presença dos conselheiros, né? O Darcy Carvalho dos Santos, o Aristóteles Galvão, o Jorge Toneto, Felipe Grisa e o Bruno Breyer Caldas, nosso vice-presidente lá do Corecon RS, nesse evento que tem uma copromoção da PUC com o DCE e com o Corecon RS, né? Eu queria fazer um convite amanhã às 14h15 na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Vai ter um evento lá em comemoração ao Dia do Economista. Então vai ter um conselheiro nosso nos representando lá numa solenidade especial pelo Dia do Economista. E também fazer de novo a propaganda do Enesul, né, do segundo encontro de economia, que vai acontecer dia 24 e 25 na PUC, e fazer um desafio aos alunos da PUC, né? A gente já está com uma boa gama de inscritos. O evento vai ser aqui no Teatro da PUC, não temos nenhum aluno da PUC ainda inscrito. Então, fazer o desafio para que presença maciça dos alunos da PUC, né? A gente tem caravanas vindo de Rio Grande, de Pelotas, Passo Fundo, né? Vamos tratar de temas diversos, como foi comentado da outra vez. Estava ali toda a programação, né? E a gente fica à disposição lá no Conselho, tá bom? Passar a palavra para o Gustavo. Obrigado, Rogério. Nós vamos iniciar, então, o ciclo de entrevistas agora com o Eduardo Leite. Antes, na abertura, vamos ler um breve resumo, um breve currículo do candidato. Esse resumo está ofertado pela assessoria do candidato. Então, Eduardo Leite tem 33 anos, é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas e cursa mestrado em Gestão Pública na Fundação Getúlio Vargas. É o atual presidente do PSDB no Rio Grande do Sul e candidato ao governo do Estado. Foi aluno convidado do curso de Políticas Públicas da Columbia University, em Nova York, em 2017. Eduardo também foi vereador, presidente da Câmara de Vereadores e prefeito na cidade de Pelotas. Terminou o seu mandato com aprovação de 87% e, por ser contra a reeleição, indicou como sucessora a vice Paula Mascarenhas, atual prefeita de Pelotas, eleita no primeiro turno. Então, esse é um breve resumo fornecido pela assessoria. Nós vamos, então, a partir desse momento, então, iniciar o ciclo com 10 perguntas. Essas perguntas foram previamente validadas pelos conselheiros do Corecon, pelos professores da PUC e também pelo Diretório Central dos Estudantes. Essas perguntas são, em essência, as mesmas que foram feitas na semana passada também ao candidato Jairo Jorge, do PDT. Serão as mesmas perguntas que serão feitas também aos demais candidatos. Outras perguntas, outros aprofundamentos que a plateia eventualmente deseje, a assessoria do candidato fica à disposição para, através dos canais, realizá-las ou encaminhá-las. Então, a gente inicia com a primeira pergunta a respeito de que medidas o senhor tomaria para tentar corrigir as finanças públicas no que diz respeito à receita e despesa. Muito bem, então uma boa noite a todos. Obrigado pela audiência de vocês aqui, por estarem interessados em nos ouvir. Quero cumprimentar o Rogério Tufo, o presidente do Corecon, a todos os conselhos do Corecon. Vou pedir ao Conselho Regional de Economia, pedir licença para fazer a saudação aos conselheiros na pessoa do Darcy Carvalho dos Santos, um bom amigo aí, fonte em que muitos que querem entender melhor o Estado bebem para poder acompanhar as informações, os dados, a realidade do nosso Estado. Quero cumprimentar também a representante da Escola de Negócios, a Estefânia, ao Gustavo, claro, que nos acompanha aqui, ao presidente do DCE, o Matheus Xavier, em nome dele a todos os estudantes que estão aqui. Foi feita a apresentação do meu currículo aqui. Eu só queria salientar, né, Pelotas, a cidade que eu tive o privilégio de administrar, a minha cidade, ela é a terceira maior cidade do Estado, mas ela não é a terceira maior economia. Pelotas é a 9ª economia do Estado do Rio Grande do Sul. Nós somos polo de uma região que empobreceu muito a metade sul do Estado, ao longo de décadas no século passado, e especialmente quando sofreu o Brasil inteiro aquele processo de migração da zona rural para a zona urbana, na década de 70, 80,
na cidade de Pelotas, como polo daquela região, há todo esse processo de migração para a nossa cidade, sem ter uma economia com tamanho e fôlego para absorver essa mão de obra. Então, o resultado é que se forma um cinturão de pobreza, muitas carências na nossa cidade, poucos recursos para fazer todo o atendimento das demandas dessa população. Eu trago essa realidade para vocês para que eu possa afirmar com tranquilidade de que eu sei bem o que é governar na dificuldade, né? Com poucos recursos, muitas carências de um lado e poucos recursos de outro. Só para vocês terem uma ideia, nós temos a mesma população de Canoas, a mesma população, 340 mil habitantes, só que somos uma cidade 12 vezes maior territorialmente, 12 vezes, temos o dobro de unidades de saúde, 50 unidades de saúde contra 26 em Canoas, ou quase o dobro, para ser preciso. Temos praticamente o dobro do número de servidores públicos, quase 10 mil servidores públicos contra 5 mil servidores públicos em Canoas. E como Canoas tem uma refinaria de petróleo, a Refap, entre outras indústrias que a região metropolitana proporciona, né, favorece nesse contexto, retornam de ICMS para Canoas 350 milhões de reais por ano. 350 milhões em Canoas, para Pelotas retornam 90 milhões. Ou seja, nós temos o dobro praticamente de servidores para pagar, o dobro praticamente de unidade de saúde, 12 vezes mais território, serviços a ser distribuídos, mais carência por parte da população. Somos o polo regional que atrai os problemas de saúde, quando Canoas pode exportar os seus problemas de saúde para Porto Alegre, por exemplo. Então, eu sei bem o que é governar na dificuldade, temos que fazer escolhas. Dito isso, tudo para contextualizar, né? Apesar disso, fomos a única cidade entre as 5 maiores do estado que elegeu a continuidade, né? Canoas não elegeu a continuidade, Porto Alegre não elegeu, Caxias não elegeu a continuidade de governo, Santa Maria também não elegeu, só Pelotas elegeu. E sempre digo, não é porque nós resolvemos todos os problemas, é porque nós apresentamos soluções. A cidade não deixou de ter problemas, mas passou a ter soluções que estimulam e animam a nossa população em relação ao futuro. E enxergo que esse é a grande prioridade de um governo: estimular as pessoas em relação ao futuro, injetar confiança, entusiasmo, a partir de ações concretas. Então, entendo que o governo precisa trabalhar em duas frentes. Ele tem que atacar o problema fiscal, a reestruturação da máquina pública. O Estado tem um desequilíbrio entre receita e despesa, que é histórico. Em raros momentos da sua história teve esse equilíbrio. Um deles foi no governo do PSDB, na história mais recente. E esse desequilíbrio foi aprofundado, especialmente no período 2011 e 2014, por conta de o governo dos partidos dos trabalhadores ter, naquele período, aumentado o gasto com despesa de pessoal e outras despesas correntes em 25%, quando a receita naquele período cresceu 8%. E sustentou esse crescimento para além do crescimento da receita, o crescimento da despesa, sustentou com saques aos depósitos judiciais e o mecanismo do caixa único, sustentando despesas permanentes com recursos finitos. E quando isso acaba, né, a fórmula que sustentou essa política fiscal, ela acaba, essa fórmula, com o fim da possibilidade de saques aos depósitos judiciais, começa então esse colapso nas contas, e uma realidade que nós temos hoje, então, chega a 78% da receita corrente líquida, segundo os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, consumidos com despesa de pessoal e encargos sociais, 78%. Os dados que foram divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, somos o estado que tem o maior percentual de gasto com pessoal e encargos sociais, 18% no custeio, e 2% apenas de investimento. 2% da nossa receita apenas em investimento, dados da STN, 2017. E enquanto outros estados, como Santa Catarina e Paraná, investem 8%. O que eu estou trazendo aqui? Se nós temos um gasto de 78% do pessoal, 18% em custeio, apenas falarmos em reduzir gasto de custeio da máquina, vamos economizar em viagens, diárias de passagens, combustível, energia. Eu acho que é importante a gente sempre ter controle desses gastos. Tem um ditado que diz que custo é que nem unha, tem que cortar constantemente. Aliás, tem que cortar as minhas aqui também. E a gente tem que ter esse controle nas despesas com o pessoal, aliás, com custeio, mas não é ele que vai salvar
o Estado. Porque se tem 18% apenas aqui, e já está comprimido essa despesa com custeio. Se a gente olhar os outros estados gastam 30%, 25%, 30% em custeio, nós já estamos em 18%, então já está penalizando os serviços públicos. E se tem 78% em pessoal, a gente vai ter que discutir estruturas de carreira, né, com as regras de incorporação de gratificações que são levadas para as aposentadorias, as regras que geram aposentadorias precoces, licenças prêmio que ainda existem e que podem ser usadas como antecipação de prazo de tempo para aposentadorias. Então, temos que discutir na estrutura da máquina administrativa a sua reforma para conter o avanço deste tipo de gasto no Estado. Isso, como existem direitos adquiridos, que obviamente têm que ser respeitados, os resultados não são imediatos, mas pelo menos se consegue fazer a contenção do avanço desta natureza de despesa para os próximos anos. E aí vem, né, de outra parte, a necessidade, que eu acho que é a grande falha do atual governo, é não ter tido uma política de estímulo ao desenvolvimento do Estado que nos colocasse como destino dos investimentos. O governo não pode ficar refém da questão fiscal, se encurralar na questão fiscal. Você tem que liderar um projeto de desenvolvimento que estimule as pessoas em relação ao futuro do Estado, estimule a vinda de investimentos de fora e aqueles que já estão aqui ampliarem seus negócios, as suas atividades no Estado. Como é que se faz isso, né? Você tem que ter, na minha visão, alguns pontos aí resolvidos. Eu diria 4, que eu vou agregar um 5º ponto aqui que é importante no contexto atual do Estado. Infraestrutura, eu vou fazer brevemente esse relato, porque a gente vai discutir isso nas próximas perguntas. Infraestrutura, a gente tem um déficit de infraestrutura que gera aumento de custo da logística no nosso Estado, portanto é mais caro para quem empreende no Rio Grande do Sul do ponto de vista logístico, e isso nos dificulta a competitividade em relação a outros estados. Burocracia, é mais demorado conseguir abrir novos negócios no Estado, para se conseguir ter licenças, alvarás, e isso também nos afasta investimentos. Carga tributária, como resultado de um Estado gastador e que gasta mal, a gente tem que ter carga tributária maior para sustentar esse Estado gastador, alíquotas de ICMS sobre combustível, energia, em 30%, em comparação a 25%, 24% de outros estados. Isso compromete também a competitividade do nosso Estado. E o 4º ponto, educação. A gente está assistindo a mudança do perfil demográfico da nossa população. 9 das 10 cidades com maior percentual de idosos no Brasil estão no Rio Grande do Sul. 9 entre as 10 cidades com maior percentual de idosos são gaúchas. Então a gente está vendo aqui mais rapidamente acontecer essa inversão da pirâmide demográfica do Brasil. Aqui já está sendo antecipado isso, e isso tem um resultado econômico para o Estado, né? Eu sou um investidor, sou um empreendedor, vou investir no Estado que não me dá estradas boas ou outras formas de transporte, que é mais burocrático e mais difícil para conseguir as licenças e tudo mais, que é mais caro do ponto de vista tributário e que ainda tem uma população envelhecendo, que diminui mão de obra disponível, e essa mão de obra que está sendo formada aqui é formada com uma qualidade de ensino que está perdendo posições no ranking nacional. Tudo isso desanima investimentos. Então são os pontos, para mim, que precisam ser atacados para que nós retomemos competitividade. E o 5º ponto que eu agrego é segurança pública, porque também, se nós estamos aqui numa instituição de ensino, se nós formamos mão de obra com qualidade no ensino superior do Estado, nós temos dificuldade de reter esses cérebros no nosso Estado por conta, entre outros fatores, além de não termos um ambiente propício ao desenvolvimento, por termos um Estado que não oferece tranquilidade, paz para que as pessoas possam viver. É claro que vocês todos querem viver num lugar que tenham tranquilidade, né? Se não encontrarem isso nesse Estado, vão buscar em outro lugar. Por isso que segurança pública também é fator de desenvolvimento econômico para nós. Então, eu diria que na questão do controle de despesas, nós precisamos promover as reformas que nos possam fazer a contenção dos gastos que mais interferem no nosso orçamento. E são reformas estruturais importantes, tem que ser feito nos 6 primeiros meses de governo, que é quando se tem o espaço político para que isso se aprove. E
privatizações de empresas também. Acho que é importante a gente poder modernizar a economia e a operação do Estado com privatizações de empresas públicas. E, além disso, a gente tem que trabalhar na lógica de incremento da receita sem aumentar impostos e com estímulo à nossa economia, com investimento, infraestrutura, redução da burocracia, podermos reformar o Estado para que ele gaste menos e conseguir apontar uma redução de carga tributária, investimentos na educação e na segurança pública. Segunda questão, no seu plano de governo, as alíquotas do ICMS majoradas serão mantidas? O senhor pretende aderir ao regime de recuperação fiscal se o atual governador não o fizer até o final do ano? Eu entendo que as alíquotas precisam ser mantidas, é isso que eu defendo, por 2 anos. Eu defendo que se mantenha por 2 anos, prazo sobre o qual o governo deverá apresentar um novo sistema tributário em relação ao ICMS no Estado, que possa apontar a redução. Minha expectativa é que a gente possa promover as reformas estruturantes nos 6 primeiros meses de governo, que nos permitam a contenção das despesas, um novo perfil da despesa do Rio Grande do Sul sendo desenhado para o futuro, me permite apontar um horizonte de redução, que não pode ser abrupta, a verdade é essa, para evitar colapso nas contas. Nós temos um déficit previdenciário de 10,5 bilhões de reais, que nos consome o nosso orçamento. Essas questões precisam ser encaminhadas à sua solução, ela não vai ser resolvida de uma hora para outra também, precisam ser encaminhadas às suas soluções, mas eu aposto que se o empreendedor tiver uma sinalização, se a gente tiver o Estado se desonerando de fazer ele o investimento em infraestrutura, em boa parte por parcerias com o setor privado, em concessões, por exemplo, de rodovias, hidrovias, aeroportos, se a gente conseguir desonerar o Estado de obrigações de investimento em infraestrutura, fazendo isso em parceria com o setor privado, eu consigo remodelar e reorganizar o perfil da minha despesa e, com isso, apontar um horizonte de redução de carga tributária para frente. Então, mas a gente não consegue fazer isso abruptamente. Infelizmente, quando o atual governo apontou o aumento das alíquotas de imposto, eu era prefeito, e numa reunião da FAMURS, eu ainda argumentei o seguinte: a Grécia vivia aquele período difícil, né, em que estava recorrendo à própria União Europeia por auxílio financeiro, havia uma grande discussão se a União Europeia faria o socorro à Grécia ou não, e com o socorro da União Europeia à Grécia havia uma série de exigências, de reformas que a Grécia precisaria fazer. Eu argumentava o seguinte: olha, nós não temos uma instituição, uma entidade, alguém que possa nos socorrer com recursos como a União Europeia está socorrendo a Grécia. Então, neste quadro, nós, povo gaúcho, precisaremos socorrer o Estado. Então, o aumento das alíquotas me parecia inevitável naquelas condições. O que nós temos que fazer quando as alíquotas são majoradas? Eu preciso, tal e qual a União Europeia fez com a Grécia, exigir contrapartidas de reformas que permitam o saneamento das contas para que esse aumento de alíquotas, que na verdade no caso não é um empréstimo, porque não voltará diretamente para a população, o que vai ser majorado em alíquotas, mas que seja efetivamente paliativo diante do quadro atual, mas forçando uma reestruturação que permita o saneamento das contas. Então, o aumento do ICMS tem que vir acompanhado de reformas estruturantes para que não signifique apenas aliviar a pressão momentânea e ali na frente novamente haver colapso que vai ensejar mais aumento de alíquotas. Infelizmente, as reformas todas não foram feitas pelo atual governo e acho que muitas outras reformas precisam ser feitas para que a gente possa apresentar uma perspectiva de redução de alíquotas. Portanto, eu defendo a sua prorrogação por 2 anos, prazo no qual nós entendemos possível de ter as reformas encaminhadas que permitirão a aprovação de um sistema mais inteligente do ponto de vista tributário, que deixe de onerar setores mais eficientes e importantes da economia e de desonerar setores que são pouco eficientes na nossa economia. A gente tem que fazer uma revisão desse sistema tributário, porque ele pesa sobre a sociedade toda e sobre diversos setores, quando por exemplo, na área no setor de combustíveis, telecomunicações, energia, está onerando todo mundo, e tem determinados setores que são aliviados do ICMS,
sem produzir resultados econômicos substanciais. Isso tem que ser discutido e debatido, além de outros impostos, como, por exemplo, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações, né? Que tem a alíquota menor no Rio Grande do Sul em relação a outros estados, que pode ser discutido também a sua majoração. Então, uma reestruturação do sistema tributário que a gente defende. E, paralelo a isso, desculpa, o regime de recuperação fiscal não é, certamente, a receita e o remédio que nós gostamos, né? Mas é o remédio que está sendo disponibilizado e o possível neste momento. O que eu entendo é que ele não é esse regime de recuperação fiscal o que vai salvar o Rio Grande do Sul. Ele permite uma carência de 3 anos, prorrogável por mais 3, do pagamento das parcelas da dívida. Então, ele é uma janela de oportunidade para que nós possamos promover a reestruturação, para quando, e incentivar e estimular a nossa economia, para quando nós vamos nos reencontrar com essa dívida, termos um novo fôlego, nova condição fiscal de fazer frente aos nossos compromissos. Com quem eu converso, com os especialistas com quem eu converso, a janela de 6 anos parece bastante curta para que o Rio Grande do Sul consiga efetivamente promover uma reestruturação que lhe permita ter fôlego para fazer o enfrentamento das parcelas da dívida. Então, eu tenho a expectativa de que no plano federal ganhe um candidato a presidente que tenha serenidade, tranquilidade, credibilidade para fazer as reformas que o governo federal precisa fazer e, com isso, ampliar a capacidade de negociação, melhorar a sua capacidade de negociação com os estados. Entendo que o único candidato que tem esse perfil, que é o melhor para o Brasil, é o nosso candidato, o candidato Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, capacidade e habilidade política, e determinado a fazer no primeiro ano de governo também reformas estruturantes, como a reforma da Previdência, que é fundamental, para que o governo federal, o Brasil, no final das contas, ganhe credibilidade junto a investidores, junto ao mercado, abrindo o seu espaço fiscal para negociar com os estados em melhores condições. Porque hoje o governo federal negocia nessas condições porque, se ele fizer outras condições que sinalizem, vamos dizer, um negócio de pai para filho, gerará desconfiança junto a investidores, ao mercado, de um afrouxamento fiscal. O governo federal já tem um déficit de 150 ou 170 bilhões de reais no seu orçamento, que ele não está conseguindo superar. Então, se ele afrouxar na negociação com os estados, ele dá um sinal ruim que poderá apontar dificuldades para o governo cumprir as suas obrigações lá na frente. De outro lado, se ele fizer reformas como a da Previdência, eu entendo que ele ganha fôlego para poder negociar com os estados em melhores condições. E acho que ele tem que negociar em melhores condições, especialmente porque 3 dos principais estados da nação estão com um grave problema fiscal. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais enfrentam muitas dificuldades financeiras e, portanto, o presidente da República não pode ignorar esse fato. Se ele quer botar esse país para crescer, ele tem que prestar algum tipo de socorro aos estados. E acho que ele vai ter mais espaço para negociar em melhores condições se for um presidente que tenha confiança, credibilidade, que faça ajustes na máquina do governo federal. Nós entendemos que o regime de recuperação fiscal ele é a saída possível. Espero poder negociar esse regime de recuperação em melhores condições com um presidente que possa fazer reformas que lhe dê condição de negociar em melhores condições conosco. Perfeito. Terceira pergunta, por favor. O senhor continuaria pagando os salários do funcionalismo parceladamente e, não podendo pagá-los integralmente, adotaria os mesmos critérios da atual gestão? Nossa grande meta é viabilizar no primeiro ano de governo o pagamento do salário dos servidores em dia. E entendemos que isso é possível, promovendo-se as reformas estruturantes, o regime de recuperação fiscal, promovendo também as privatizações no primeiro ano de governo. A gente entende que consegue viabilizar a adequação do pagamento do salário dos servidores já no primeiro ano de governo. Quando eu fui prefeito de Pelotas, nós tínhamos os servidores do município recebendo no 5º dia útil do mês seguinte. Nós organizamos a nossa política de fluxo de caixa, estabelecendo os calendários de pagamento aos fornecedores, entre outras ações, provisionando despesas líquidas e certas e fazendo a aplicação financeira dessas despesas líquidas e certas em
que geraram rendimentos para o governo, como, por exemplo, para o pagamento do 13º salário dos servidores, nos permitindo fazer a antecipação dentro do primeiro ano de governo para dentro do mês de competência do salário dos servidores. E a partir do nosso primeiro ano de governo, os servidores que recebiam no 5º dia útil do mês seguinte passaram a receber dentro do mês de competência. E garantimos a eles o reajuste da inflação todos os anos. E mesmo assim, por rigor no cumprimento fiscal do Estado, do município, eliminando horas extras indevidas, revisando horas extras e contratos de trabalho, nós conseguimos reduzir o comprometimento da folha no nosso orçamento, que era de 48%, quando nós assumimos, para cerca de 44% da receita corrente líquida. Então, quando a gente acho que faz política fiscal com rigor, a gente consegue viabilizar a adequação desses pagamentos. Só para dar um exemplo, mais uma vez, nós tivemos nessa programação, o governo sabe que tem que pagar 13º do salário de servidores, né? Sem ter uma 13ª receita. Essa é a grande dificuldade em governos. Você tem uma 13ª folha de pagamento sem ter um 13º mês de arrecadação. Então você tem que trabalhar com o provisionamento dessas despesas líquidas e certas, mas não era o que usualmente era feito na Prefeitura de Pelotas. Todos os governos aí que nos antecederam, pelo menos na história recente da cidade, chegavam no final do ano desesperados por arrecadação, antecipando o IPTU e tudo mais, ou que pudesse ser feito para poder fazer frente a uma despesa que, no caso de Pelotas, era cerca de 20 milhões de reais da folha de pagamento. Nós fizemos o provisionamento, 11 avos aí desses 20 milhões todo mês, aplicávamos financeiramente, que gerava rendimento para a Prefeitura de Pelotas para chegar na hora de pagar o 13º, termos o aprovisionamento dessa despesa, com inclusive os rendimentos que nos geravam a capacidade de fazer frente a eles, e depois o IPTU ficava liberado todo para o investimento da Prefeitura. São ações de responsabilidade na gestão fiscal do município, que eu acho que também tem que serem colocadas aí no Estado para que a gente possa respeitar o servidor que precisa receber em dia. Tem efeitos isso não apenas na qualidade do serviço, mas até econômicos. Eu tenho visitado muitas cidades no interior em que comerciantes me reclamam que o pagamento parcelado dos servidores afeta a venda, né? Porque o servidor não consegue fazer uma compra a prazo, um crediário, porque ele não sabe quando ele vai receber. Então isso tem um efeito econômico em cidades, especialmente de pequeno porte, por perda de público consumidor, pela incerteza no cumprimento do calendário de pagamentos. Então nós acreditamos que isso é uma meta fundamental, porque o que está acontecendo hoje é o Estado se financiar com o salário dos servidores. No final das contas é isso, quando você atrasa o pagamento do salário dos servidores, para fazer frente a outros compromissos que poderão gerar obrigações financeiras se forem atrasados pelo Estado, ele se financia com os servidores que recebem atrasado e para quem não é reposto depois essas perdas. Eu sou de uma família de servidores, isso não me faz ter um sentimento corporativo, e por isso defendo que reformas sejam feitas estruturantes, inclusive em defesa do próprio interesse dos servidores, da sustentabilidade do seu pagamento, da sua aposentadoria, porque o parcelamento é apenas um sintoma de uma doença mais grave, como uma febre que prenuncia uma infecção que, se não for tratada, vai se tornar um quadro mais grave. Já está virando praticamente uma folha encostar na outra, logo vai deixar de ser parcelamento para atraso de salários, se nós não promovermos essas reformas estruturantes que nós queremos fazer no primeiro ano. Obrigado. Quarta questão. No prognóstico da Fazenda, está considerado para reajuste de pessoal somente 3% do crescimento vegetativo e nada mais. O senhor estaria disposto a conter a folha pagando somente o crescimento vegetativo? Adicionalmente, qual a sua estratégia para enfrentar poderosas corporações? Uma pergunta semelhante foi feita hoje de manhã, né? Eu estou virando aí em tantos debates e entrevistas que já me perdi no tempo. Mas me perguntaram uma coisa semelhante, perguntando como vai atacar as corporações, agora como é que vai se enfrentar as corporações. A minha posição, eu não entendo que a gente deva promover enfrentamento. O meu perfil político é outro, não é de atacar, não é de enfrentar corporações. Acho que muitas delas defendem interesses legítimos e depois de 4 anos sem reajuste, é claro que virá muito mais pressão, o interesse legítimo de corporações que terão perdas inflacionárias substanciais.
Então, preciso colocar no lugar do outro, entender, ter diálogo, né? Chamar, conversar e promover a compreensão, não apenas das corporações do Poder Executivo, mas de outros poderes, porque o problema é do Estado, ele não é do governo, do Poder Executivo. Então, nós vamos ter que chamar ao diálogo outras instituições, outros poderes, para que sejam compartilhadas também os problemas que o Estado enfrenta. Mas então que a prioridade é colocar salário em dia. Colocar salário em dia e depois de vencidas e superadas a gente pode falar em reposição da inflação, mas não há que se falar em aumentos salariais quando sequer o Estado consegue fazer o pagamento das suas folhas em dia. Mas numa posição não é de enfrentamento de corporações, tem que resistir e dialogar, e construir pontes, e chamar as pessoas para o nosso lado. Eu recomendo muito um livro de um especialista em negociação pela Harvard School, que é o Bill Ury, o William Ury, que tem um livro, se não me engano, em português, a tradução é Como Chegar ao Sim, e que justamente chama a atenção. Eu penso muito assim, eu não posso, se eu quero, preciso formar a maioria da Assembleia, preciso construir com a sociedade as soluções para que, se a gente ficar em confronto, estratégia de conflito, jogando um contra os outros, muito bem, eu sustento um grande discurso e não resolvo o problema. Eu vou sustentar um discurso, fazer um discurso entusiasmado aqui, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tudo mais, e com a estratégia do confronto e do enfrentamento, não aprovo medidas nenhuma, faço um discurso, um vídeo bonito para as redes sociais, para dizer que estou enfrentando, mas o problema permanece. Não é sobre um discurso inflamado, não é sobre enfrentar, vencer, debates, é sobre resolver. E resolver, a gente vai precisar formar maioria. E formar maioria, a política é a arte de nós mediarmos, é um instrumento, na verdade, para mediar as diferenças, as divergências. Poxa, nós estamos aqui num meio com jovens, alguns mais jovens, outros menos jovens, mas de uma formação semelhante, e mesmo assim, quanta divergência há entre vocês, quanta diferença de pensamento há entre vocês, e precisam ser mediadas e compostas. Imaginem na sociedade, com as diferenças culturais, regionais, econômicas, sociais, a política está aí para nós podermos intermediarmos isso, formarmos um consenso estratégico no que precisa ser feito prioritariamente para o Estado e entregar resultados para a população. Então, eu não aposto na tática de enfrentamento, mas sim no intenso e exaustivo diálogo que permita que sejam feitas as reformas que vão reestruturar o Estado e nos permitir capacidade de investimento para o futuro. Eduardo, quinta pergunta, por favor. Quais as suas propostas para a área de segurança? Eu falei já, a segurança pública para mim é estratégico, né? Acho que eu entendo que é a função primordial e essencial do Estado. Tu me dissesse que ia ficar me apontando o tempo, mas eu te disse que não ia ficar te olhando, né? Então, qualquer coisa me dá um tapa aqui. A gente tem segurança pública como a função primordial do Estado, a razão de ser do Estado. É para isso que se formou o Estado. Todo mundo abre mão um pouco da sua liberdade individual em prol de termos regras de convívio que têm que ser respeitadas, e o Estado, com seu poder de polícia e o monopólio do uso da violência legítima, tem que fazer essas regras serem cumpridas, para que nós possamos viver 11 milhões de pessoas no mesmo território. Então, segurança pública é aquela tarefa que é indelegável do Estado. A gente pode contratar serviços em educação, a gente vai falar sobre isso aqui, em saúde, em outras áreas. Investimento em infraestrutura pode ser feito pelo privado, e o Estado, ao invés de operar diretamente, ele regula, ele fiscaliza, ele orienta. Mas segurança pública eu entendo que é a tarefa primordial do Estado. Bom, sabendo disso, convidei para ser meu candidato a vice-governador o delegado Ranolfo, foi chefe da Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul, e muito respeitado no setor, mas não apenas isso, vamos resolver a segurança porque temos um candidato a vice-governador que é da área da segurança, não, isso é um reconhecimento da área e do setor como importante, e entendo que nós temos que ter investimento na área da segurança. Quero saudar, inclusive, que a Assembleia Legislativa aprovou uma ferramenta de incentivo a investimentos na área da segurança, que não resolve sozinho o problema, também é importante dizer, né?
Aliás, como nada, nenhum projeto sozinho resolve o Estado. É um conjunto de pequenas medidas que associadas podem resolver o problema fiscal, que associadas têm que resolver a segurança pública. Mas essa medida da Assembleia, ela nos ajuda a viabilizar investimentos. Como eu falei para vocês, a gente tem um problema no nosso orçamento, que ele está consumido pelo custeio da máquina, pela folha de pagamento, então sobra pouco para investimento. Viabilizando-se o investimento direto através do apoio da iniciativa privada, em doações que são estimuladas por redução de ICMS, por abatimento do ICMS, a gente evita com que esse recurso caia no caixa para sustentar o custeio e a própria máquina e viabiliza o investimento em estrutura, equipamentos, tecnologia, viaturas que nos permitem prestar um serviço melhor. Mas associado a isso, você tem que garantir reposição do efetivo. O efetivo que a gente tem da Brigada Militar hoje, por exemplo, é muito menor do que a nossa necessidade, em torno de 16 mil brigadianos, quando já foram 32 mil brigadianos no passado. E essa queda no número de efetivo, claro, prejudica também a prestação do serviço de segurança no nosso Estado. E o que acaba acontecendo? Os governos promovem forte ajuste fiscal nas contas nos primeiros anos, vai deixando haver uma grande defasagem e no final fazem uma incorporação em massa que, do ponto de vista estratégico para a segurança, eu entendo errado, porque essa incorporação em massa gerará depois aposentadorias em massa também. E a própria formação desses novos policiais acaba ficando comprometida. Você tem que formar grandes turmas, né, para a segurança. Eu acho que a gente tem que trabalhar na lógica de reposição desse efetivo anualmente, em grupos menores, e vamos ter que promover, mais uma vez eu insisto, reformas nas estruturas de carreira que permitam a sustentabilidade e a condição desta reposição. E associado a isso, nós temos que fazer o Plano Estadual de Segurança Pública. Não existe um Plano Estadual de Segurança, estimular os municípios a estabelecerem os seus planos municipais de segurança, que são essenciais para que a gente possa incrementar o processo de integração entre as polícias. A gente tem algumas questões que atrapalham esse processo de integração, que precisam ser resolvidas, como o processo de regionalização, que é diverso, da Polícia Civil para a Polícia Militar, e depois em outros serviços também no Estado. A educação se regionaliza de uma forma, a saúde se regionaliza de outra forma, a segurança na Brigada Militar se regionaliza de uma forma, a Polícia Civil de outra forma. Tudo isso atrapalha o processo de integração, que é essencial para a prestação de bons serviços. E também a integração do Estado com os municípios na tarefa da segurança. Afinal, boa parte do problema de segurança está em áreas de vulnerabilidade, submetidas ao crime organizado e que são alimentadas por problemas socioeconômicos, como, por exemplo, famílias que se desestruturam, tem lá um centro de referência de assistência social, tem uma unidade básica de saúde, tem uma escola naquela região, eles atuam sobre a mesma população e não se conversam, não conversam entre si para estratégias integradas que evitem com que o crime organizado seja tão sedutor como é para as crianças e jovens, como hoje acontece. Então, isso também é um processo que tem que ser trabalhado, de integração do Estado com os municípios para a redução da violência, da criminalidade, a estratégia de prevenção. E, por fim, o sistema penitenciário, que hoje está completamente comprometido pelo grande déficit de vagas que a gente tem, cerca de 15 mil vagas faltantes no nosso sistema penitenciário. Muito do nosso sistema prisional tem presídios em que as alas são completamente dominadas por facções criminosas, que, na verdade, regulam e operam lá dentro, transformando o presídio, a penitenciária, muito mais num centro de recrutamento de novos membros das suas facções do que num lugar de punição e processo de reinserção social. Por isso que o investimento no sistema penitenciário é fundamental para que o Estado possa tomar controle do sistema penitenciário, evitando que essas facções operem lá dentro e, consequentemente, recrutando novos membros para os seus grupos criminosos. Existem recursos disponíveis no Fundo Penitenciário Nacional, são cerca de 2,5 bilhões disponíveis. Eu aposto também em parcerias com o setor privado para viabilizar esse investimento, porque eles permitem ao Estado agilizar o processo de investimento e a diluição aí do seu
da sua remuneração ao longo de 30 anos, ajudando com que a gente possa estabelecer mais casas prisionais em pequeno volume, não casas prisionais de 2.000 detentos, mas de até 400 detentos distribuídos pelo Estado. Parece ser a melhor técnica do ponto de vista prisional. Inclusive, defendo que se possa estruturar uma secretaria de administração penitenciária específica para a administração do sistema penitenciário, como outros estados fazem, como faz o estado de São Paulo, por exemplo, porque é um setor que precisa de forte atenção e que hoje rivaliza com a parte de política repressiva da Brigada Militar, da Polícia Civil, na Secretaria de Segurança. Sexta pergunta, por favor. Dentro da política educacional, as escolas estaduais vivenciam um ambiente de degradação e dificuldades na renovação do equipamento. Dentro de uma realidade em que as profissões e habilidades se transformam, o que o senhor acha de um programa de compra de vagas nas escolas particulares que tem um IDEB muito maior e um custo menor? Eu acho interessante, acho positivo e pretendemos implementar isso em projetos pilotos. Você não vai conseguir desativar um sistema na forma como ele existe e ligar outro. Então, acho que você tem que prototipar em regime de colaboração isso com a sociedade, mas até para uma coisa que a gente aprende, né? Acho que é importante ter essa consciência. Você não pode fazer grande de início para errar grande, né? Você faz pequeno para errar pequeno e prototipando e poder avançando, melhorando uma nova política. Então, eu entendo que a compra de vagas na área da educação é uma nova fórmula que deve ser incorporada, mas você tem que trabalhar também na lógica de melhoria do sistema público de ensino. Não é fazer, até porque você não vai desativar esse sistema e você vai continuar formando gente nesse sistema e a gente não pode perder uma geração que está sendo formada. Quando eu fui prefeito de Pelotas, a educação foi a absoluta prioridade para nós, e aí passa também pela questão do ajuste fiscal, a organização das contas. Por exemplo, né, as principais 3 fontes que financiavam a educação para nós no âmbito municipal eram o Fundeb, o salário educação, que é um recurso de obrigações, de contribuições obrigatórias à iniciativa privada, que para o município de Pelotas rendiam cerca de 10 milhões de reais por ano, e os 25% aplicados constitucionalmente como obrigação pelo município. O que estava acontecendo historicamente? O salário educação, esses 10 milhões de reais, eram usados também no custeio da educação. E nós, podendo promover ajuste nas nossas contas para reduzir gastos que nós identificávamos indevidos, só para dar um exemplo, mapeamos todo o sistema do transporte escolar em Pelotas, identificamos sobreposição de linhas e podendo otimizar, eficientizar o processo de transporte escolar, a gente passou a economizar R$1 milhão por ano. R$1 milhão por ano, simplesmente por identificar que as linhas se sobrepunham, muitas vezes, e que aquela van do transporte, aquele ônibus escolar, passava naquele local, podia recolher também os alunos que iam para uma escola próxima, não precisava outra van passar ali. Então, R$1 milhão por ano. Então vejam aí como se pode combater desperdício na máquina pública. A corrupção é um grande problema que precisa ser enfrentado, mas tão grande ou maior do que corrupção no poder público é desperdício de recursos que precisa ser enfrentado. E buscando essas economias todas, todo o recurso do salário educação ao longo do nosso governo, os 10 milhões de reais por ano, passou a ser de investimento e não mais de custeio. O que a gente fez com esses recursos? Botamos 20 milhões de reais em reforma e ampliação de todas as escolas de educação infantil do município. Todas. 27 escolas que eram muito precárias, porque, me permitam fazer aqui essa explanação, a educação infantil, crianças de 0 a 5 anos, lá na década de 80 eram as creches, né? Tem muita gente que chama de creche até hoje. Creches eram depósitos de crianças, lugares para as mães deixarem seus filhos para irem trabalhar, sem nenhuma preocupação com o processo pedagógico, né? Com estímulos a essas crianças, como depois, na década de 90, vem a nova legislação e estabelece que essas creches têm que virar escolas de educação infantil. Então, aquelas creches que eram depósitos de criança, acabam sendo improvisadas, até porque a Prefeitura de Pelotas, com as suas dificuldades financeiras, faz o quê?
ela pega aquela creche e muda o nome para Escola de Educação Infantil. E faz umas divisórias, puxa para lá, faz um puxadinho aqui e tal. E de qualquer jeito aquilo ali virou uma escola. Mas as condições eram muito precárias, sem ter manutenção, inclusive rede elétrica comprometendo a integridade física assim, das crianças. A tal ponto que quando nós assumimos o governo, nós tivemos que fazer um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, nos comprometendo a fazer essas reformas nas escolas, porque estava ameaçando a vida, no final das contas, de crianças. E organizamos as nossas contas e viabilizamos esses 20 milhões de reais. Ora, 20 milhões em 27 escolas, é uma média aí de cerca de 700, 800 mil reais de investimento por escola. Praticamente, em alguns casos, era colocar a escola abaixo e fazer uma nova. A gente chama de reforma, mas, na verdade, era construir escolas novas. E com essa ação, além de melhorar a qualidade, abrimos 2.500 novas vagas na educação infantil em Pelotas. Com o mesmo recurso, né, que nós tínhamos sempre na educação, simplesmente administrando melhor, fizemos esse investimento. Criamos um programa de uniforme escolar. Todas as crianças de Pelotas, na educação pública, recebem uniforme escolar gratuitamente, concedido pela prefeitura. Investimos em tecnologia. Eu era vereador antes de ser prefeito e entendia que a tarefa de vereador era muito fiscalizar a prestação de serviço. Então eu visitava postos de saúde, escolas, e eu vi que o governo que antecedeu ao meu, com muita alegria, falava sobre ter instalado novos laboratórios de informática. E eu, como vereador, fiscalizando aquilo, identifiquei que o governo tinha feito era comprar computadores num programa federal, computadores de baixa qualidade, e botava nas escolas sem adaptar rede elétrica, sem ter link dedicado de internet, que garantisse internet rápida, sem softwares educacionais e sem preparar os professores para utilizar os computadores. O que acontecia? Em boa parte das escolas, os computadores não funcionavam por problemas na rede elétrica, as máquinas ruins quebravam, estragavam, os professores, sem ter preparo, levavam os alunos para a sala de aula, quando funcionavam os computadores, para fazer pesquisa no Google quando a internet funcionava, né? Ou seja, não estava funcionando aquilo para coisa nenhuma. Então nós pegamos boa parte desses recursos e dedicamos para criar novos laboratórios de informática com máquinas mais robustas e melhores máquinas para funcionar para os alunos. Rede elétrica sendo refeita nas escolas para garantir o funcionamento daquelas máquinas, daqueles computadores. A reforma dos espaços dos laboratórios de informática, ar-condicionado, enfim. Internet com link dedicado para garantir a entrega da velocidade. Firmamos um convênio com a Fundação Lehman, que é, no Brasil, uma instituição bastante respeitada na área da educação, que patrocinou a implantação de uma plataforma de aprendizado da matemática chamada Khan Academy, que talvez alguns aqui conheçam, que lança desafios para o aprendizado da matemática das crianças, e que foi muito efetivo. Além de tornar mais atraente e interessante o aprendizado para essas crianças, serve como ferramenta para o professor, como cada criança lança o seu login, faz os exercícios ali, ele consegue acompanhar a evolução de cada criança, onde é que está o problema, onde é que a turma evoluiu mais, melhor, quais são as deficiências que têm que ser atendidas. Então a gente tem que usar essa tecnologia para o aprendizado e tem que investir fortemente nisso, mas de forma efetiva, né? Não simplesmente vamos comprar computador e distribuir tablets para cada um dos alunos. Bom, não é assim. Tem que ser efetivo para o processo pedagógico de ensino, com preparação dos professores, com a internet, tem uma série de itens que tem que ser acoplados aí. E com isso nós conseguimos ser entre os maiores municípios do estado que mais avançou no IDEB entre 2013 e 2015. Aumentou 23% o IDEB de Pelotas entre 2013 e 2015. Fomos o 7º município em avanço no estado do Rio Grande do Sul, o maior município entre os 6 primeiros na frente da gente foi Sobradinho, com 18 mil habitantes. Nós subimos 23%. Aumentou 14% a proporção de alunos que no 5º ano em matemática aprendem o adequado para aquela idade. E ainda assim é baixo. Ainda tem que aumentar mais, né, a proporção de alunos com aprendizado adequado. Mas já é uma evolução importante, e eu considero que a educação, mais uma vez eu insisto, ela é determinante para o desenvolvimento do nosso estado. Só que não é apenas pagar mais professor, não é apenas... É importante valorizar professores, mas não é apenas isso, não é apenas despejar mais recursos.
A gente tem que fazer isso de forma estruturada, planejada, usar os indicadores disponíveis de fluxo escolar, de aprendizado, da matemática, do português, escola por escola, né, do IDEB, como ferramentas de gestão para traçarmos planos para cada uma das escolas, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista ambiental, de infraestrutura dessas escolas, para atingirmos os resultados que desejamos, especialmente conectando essa educação a esse novo mundo, de uma revolução tecnológica que muda completamente as relações de trabalho, muda esse mercado de trabalho, e nós não estamos formando os nossos jovens para esse novo perfil de mercado de trabalho que está se formando. Por isso, a minha angústia é muito na matemática, porque eu entendo que é o que desenvolve a capacidade de raciocínio lógico, que vai inserir essas crianças e jovens no mercado de trabalho futuro. Afinal, toda a tecnologia está muito amparada aí em algoritmos e interpretações e capacidade de formatar novos sistemas, e essas habilidades e competências precisam ser formadas na nossa educação. Sétima questão. O atual governo cogitou vender sua participação no BRDE e também vendeu ações do Banrisul. Como o seu governo irá tratar o crédito à economia regional? Bom, a venda das ações é uma coisa, o crédito é outra, né? São duas coisas numa mesma pergunta aqui. Mas eu entendo que a venda das... Acho que a venda do BRDE não é desejável, acho que ele é um banco de fomento que pode ser útil. A venda das ações do Banrisul, da forma como está sendo feita, não acho outro adjetivo que não seja criminosa, porque, além de tudo, é forçação de barra para vender sem o devido processo que valorize o preço no mercado, para conseguir um melhor resultado, e pior do que isso, usando os recursos para colocar no custeio, né? Vender os móveis da casa para pagar o almoço. Tá bem, amanhã eu preciso almoçar de novo, como é que eu faço? Aí vendo a casa. Tá bem, no dia seguinte eu preciso almoçar de novo, o que eu faço? Não tem mais casa para vender, não tem mais móveis. Então a gente tem que fazer despesas permanentes serem suportadas com recursos permanentes do Estado. E não vendendo patrimônio. Acho que a venda de patrimônio ela é aceitável dentro de uma lógica de troca de ativos. Eu vou vender esse patrimônio para usar as receitas que ali serão auferidas para sustentar e alavancar um novo projeto de desenvolvimento que vai gerar resultados econômicos para o Estado, que vão me ajudar a ter novas receitas que vão me dar suporte para as minhas despesas permanentes. Senão a gente perde a oportunidade do patrimônio como a ferramenta para a alavanca de um novo projeto de desenvolvimento. Então isso eu quero deixar claro. Eu defendo que a gente possa fazer privatização de outras empresas. Entendo que não é o caso da privatização do Banrisul. Acho que o Banrisul pode cumprir uma função de fomento. Entendo que você pode discutir a questão da venda de ações do Banrisul e de suas subsidiárias, mas sem forçação de barra, vamos dizer assim, e principalmente para oferir recursos para sustentar o custeio da máquina. Mas sim para, entre outras coisas, por exemplo, formar um fundo garantidor, que eu acho determinante, para investimentos privados no Estado. Para parcerias público-privadas, para concessões e infraestrutura, principalmente, para que a gente consiga alavancar projetos de investimentos em infraestrutura. Eu acho que em seguida vai ter uma pergunta em relação a isso, né? E não da forma como o atual governo está fazendo. E a política de crédito que esses bancos podem financiar deve estar sintonizada àquilo que nós queremos fomentar de desenvolvimento no nosso Estado, e entendo que boa parte é na inovação, startups, indústria da tecnologia. Acho que o Estado tem que se tornar uma referência pela formação de mão de obra qualificada que nós temos nesse setor, inclusive nessa instituição de ensino, que não conseguimos aproveitar esse conhecimento gerado e gerar PIB a partir disso. Visitei o Estado de Santa Catarina recentemente, a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. Fiquei muito impressionado quando eu vi que Florianópolis é, entre as capitais, a que mais forma startups e empresas na área de inovação, mesmo que não forme Santa Catarina o volume de conhecimento que nós formamos nas nossas instituições de ensino aqui no Rio Grande do Sul. Nós formamos mais, mas aproveitamos menos porque não temos um ambiente que favoreça. Aí vem a questão da burocracia, que tem que ser reduzida, e também de linhas de financiamento que possam ser ofertadas num setor em que nós temos tudo para produzir muito. Oitava questão. O atual governo adotou medidas que prejudicaram a pesquisa e a inovação no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.
Como Conselho Profissional de Economia, o Corecon está apreensivo quanto à credibilidade das estatísticas oficiais, dados e indicadores que eram atribuições da Fundação de Economia e Estatística. Qual a sua visão a respeito do futuro dos dados, indicadores e análises socioeconômicas do Rio Grande do Sul e como fazer para torná-lo realidade? Acho que a extinção da FEE por si mesmo, né, a extinção por si mesma, no caso, não é um problema desde que o Estado tivesse paralelamente a isso constituído uma forma de garantir produção do conteúdo, dos números que a FEE fazia. Por quê? Porque as fundações, na forma que elas foram estabelecidas, muitas delas na década de 80 ou antes disso, foram assim constituídas porque facilitavam processos de gestão para o governo, porque para as fundações não se aplicavam parte das leis, da burocracia que se aplicavam para a administração direta. Depois vem, da Constituição de 88, a obrigação para essas fundações de que elas seguissem as mesmas regras e deixaram de fazer sentido como administração indireta. O importante é que haja a política, que haja a produção do conteúdo, que eu julgo de especial interesse para que se possam ser elaboradas políticas públicas com efetividade. A gente tem que ter muita aferição dos resultados dessas políticas públicas do ponto de vista científico, inclusive, né? Acho que essa é uma grande deficiência que o Brasil enfrenta no poder público, na administração pública. Eu tive essa oportunidade de estudar no exterior, lá na Universidade de Colômbia. Foi um período super rico para mim de formação intelectual. E o que eu observo como importante, por exemplo, dos Estados Unidos, é justamente essa disposição de questionar e avaliar políticas públicas do ponto de vista de evidências científicas que comprovem a efetividade daquela política pública para que ela seja sustentada, e o governo tem que ter ferramentas de avaliação dessas políticas públicas, como eu disse, com evidências científicas, para parar de gastar recursos e investir em áreas que não estão produzindo resultados e poder tomar outras decisões. Então, a produção de dados que permitam ao governo avaliar essas políticas é determinante, é importante, é papel do governo. A questão se ele vai ser feita por uma fundação ou dentro da administração direta não é exatamente secundária, mas é menos importante do que a noção de que tem que ter a produção desse conteúdo. Então, eu tenho esse comprometimento com viabilizar-se a produção do conteúdo, seja a partir da administração direta e com apoio a instituições externas, que podem ser, inclusive, contratadas, mas o governo tem que ter uma política tem que ter a preocupação com os dados, sem dúvida nenhuma, para que possa aperfeiçoar as políticas que estabelece, inclusive na área econômica. Nona questão, atualmente a infraestrutura do Rio Grande do Sul não está acompanhando as necessidades da economia. Qual será a maneira utilizada pelo seu governo para ampliar os investimentos na infraestrutura? O Plano Estratégico de Logística e Transporte, o PELT, ele aponta a necessidade de investimentos para os próximos anos no Rio Grande do Sul de cerca de 36 bilhões de reais, sendo 25 bilhões de reais. Estou parecendo o Levi Fidelix, que falava nos debates aqueles dos bilhões, não era? No debate de 2014. Mas são números astronômicos. Os bilhões de reais. São 25 bilhões em rodovias, cerca de 8 bilhões em ferrovias e mais recursos, se não me engano, 2 ou 4 bilhões em infraestrutura de aeroportos e 400 milhões de reais em hidrovias. O custo da logística, segundo alguns estudos, no Rio Grande do Sul, sobre o PIB, chega ao dobro da média nacional. Estou certo aqui, Darcy? Sim. 20% no Rio Grande do Sul, o custo da logística sobre o PIB, contra uma média de 10% nacional. É alta e crescente. Exatamente, crescente esse custo. Então, a gente precisa buscar a redução desse custo da logística. Por que esse custo da logística é tão grande no Rio Grande do Sul? Porque nós temos maior dependência do modal rodoviário. Aqui, a dependência do modal rodoviário do que é transportado, cerca de 88% é através das rodovias, 88%, contra 65% na média nacional. Em rodovias que são mais precárias no Rio Grande do Sul e com não apenas de buracos, de não pavimentação, são 60 municípios sem acesso asfáltico, mas de falta de capacidade, rodovias que não são duplicadas, que não têm as terceiras pistas, que por não terem essa capacidade ampliada, não podem ter circulação de bitrem,
o que impõe um custo de logística maior. Então, o investimento em infraestrutura ele é determinante, estou falando aqui em diagnóstico, mas só para contextualizar. E esses 25 bilhões de reais, é claro que eles não têm recurso do Estado para fazer esse investimento, né? Preciso dizer isso para vocês, né? E, portanto, nós devemos buscar junto à iniciativa privada os recursos para viabilizar esses investimentos.